Pessoal, tudo bom? Hoje eu estou trazendo uma outra informação, mas que tem a ver sim com a sexualidade humana, que é sobre a hanseníase. Eu estou aqui com a professora Clodes, que também é lá da UFAL, e ela vai explicar um pouquinho para a gente se tem como se contaminar através do ato sexual e o principal, o que é hanseníase. E aí, professora, tudo bom? Tudo bem. O que é que significa hanseníase? Hanseníase é uma doença de pele, né, causada por um micróbio, uma bactéria, que compromete tanto a pele como os nervos da pele, os nervos dos braços, das pernas. É uma doença de pele, mas é uma doença também neurológica. Uma doença que incapacita muito aquele paciente que tem diagnóstico tardio. Então, e hoje em dia aqui no estado de Alagoas tem muitas pessoas que são portadoras de hanseníase. Se vocês têm alguma pesquisa, se tem uma faixa etária que a demanda é maior, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, assim, em relação à situação epidemiológica da hanseníase em Alagoas, o estado de Alagoas tem realmente um risco considerado de alta endemicidade. E segundo os parâmetros do Ministério da Saúde, um estado que tenha entre 10 a 20 casos para cada 100 mil habitantes é considerado de alta endemicidade. E o estado de Alagoas, dados de 2015 parciais, está em torno de 14 doentes para cada 100 mil habitantes. Esse é o risco. Em cada 100 mil pessoas, o risco de adoecer de hanseníase em Alagoas são de 14 pessoas. E as faixas etárias assim, mais acometidas é o adulto jovem e a pessoa de idade madura e o idoso. Mas em Alagoas começa a nos preocupar o aumento de casos em crianças e também de adolescentes até 15 anos. Então os menores de 15 anos, principalmente em determinada região, como a região do sertão, né? A gente tem feito pesquisas lá que nos está realmente nos preocupando, mostrando um risco grande de crianças e adolescentes se infectarem a doença. A gente em off estava falando sobre as formas de contágio e sobre tratamento e tal. E aí você falou que é uma bactéria e que geralmente são pelas vias aéreas, né, que é transmitida. Eu queria saber o seguinte, se sexualmente ela pode ser transmitida, a hanseníase, e pelo fato dela ser transmitida pelas vias aéreas, se, por exemplo, o sexo oral, ela poderia ter também, ser um emissor, quem tem a hanseníase, ela poderia ser um emissor a partir do sexo oral. Certo. Então a hanseníase, ela é uma doença que o contato, né, é considerado íntimo e prolongado para que as pessoas se infectem. Mas esse íntimo não significa dizer que é sexualmente, certo? Transmissível. Então ela não é uma doença sexualmente transmissível, apesar que para se infectar precisa conviver muito tempo, em torno de 5 anos, com aquela pessoa que tem a forma multibacilar. Porque existem as formas que têm poucos bacilos e as formas que têm mais bacilos. Então, quem tem poucos bacilos não transmite, apesar que tem que fazer tratamento. Então, a sexualidade do paciente de hanseníase, ela é afetada por outros fatores, né? A baixa autoestima, por exemplo. É uma doença muito cercada de preconceito, de estigmas. Então, é um paciente que precisa de uma equipe de saúde, né? Que precisa de todo um apoio psicológico, né? Tanto ele como a família, certo? Então, a questão da sexualidade, de ser uma doença também sexualmente transmissível, isso é muito perguntado assim, pelos próprios pacientes, né? Mas as características do bacilo de Hansen, que é um bacilo que ele gosta de áreas mais frias, então não é a vagina, não é a boca que vai estar interferindo nessa transmissibilidade. Então, se ela tiver a manchinha ou algo que já mostra, porque você falou também que às vezes a pessoa tem, mas visualmente acaba não percebendo. Mas digamos que a pessoa tem uma lesão, ela toque, por exemplo, o homem tem a lesão, toque na vulva da esposa, a esposa tem uma lesão na mão, no toque, aí ela toca o pênis dele. Ela pode transmitir de alguma maneira, ou ela tem sensibilidade, você chegou a falar, né? A transmissão, ela é uma de transmissão direta, certo? Através das vias aéreas. Então, aquele paciente que tem a forma transmissível, certo?
ele, quando fala, quando espirra, quando tosse, ele elimina pelas vias aéreas, pela boca, pelo nariz, o micróbio que está na orofaringe. Só que esse micróbio, ele, se for durante o dia, tiver raios solares, ele morre em 5 minutos. Porque é um micróbio muito sensível aos meios físicos. Agora, à noite, ele faz a festa. Certo? À noite, a Então transmissibilidade ele é um maior. agente noturno, né? Ele é um agente noturno. Entendi. Certo? Então o toque, pode ficar tranquilo, que se você tocar, não vai contaminar, sexualmente transmissível também não é. Não é. Mas as pessoas que são acometidas, como elas perdem a sensibilidade do tato, acaba achando que pode não dar prazer para o seu parceiro ou parceira, né? Exatamente. Então, porque ela é uma doença altamente incapacitante. Então, muitas vezes o paciente fica com as mãos dormentes, né? E aí, como tem as mãos dormentes, às vezes não quer fazer carinho no seu parceiro, sua parceira, porque acha que ele não vai sentir porque ela não sente, né? Então, esse é um trabalho que tem que ser feito com o paciente. A gente tem paciente que, inclusive, está em via de separação, ou já se separou, porque mexeu com a sexualidade, inclusive pela questão da baixa estima, né? E as lesões que às vezes ficam mais agudas, né? Mais agressivas. Então, às vezes, o paciente ou a paciente fica muito edemaciado, o rosto fica muito inchado, as orelhas ficam inchadas, e ele começa a se sentir feio, e aí mexe com toda a sua... Acaba desestruturando, né? Aquela relação afetiva, né? E sexual. Eu queria saber o seguinte, dá para perceber imediatamente quando a pessoa está contaminada ou não? E para a gente fechar com chave de ouro, tem tratamento, tem cura? Certo, então assim, as lesões iniciais da hanseníase são manchas, ou esbranquiçado, avermelhado, ou ferruginoso, ou pardacenta, só que são manchas que têm uma característica que nenhuma outra tem, que é a alteração da sensibilidade. São manchas que apresentam uma certa dormência, que só dá para a gente ter essa certeza se a gente examinar fazendo os testes de sensibilidade, com avaliação com tubo de ensaio, água fria, água morna, com alfinete, com algodão. Então, esse exame é importantíssimo que os profissionais façam, porque não dá para ser no olhômetro, porque manchas, muitas outras doenças têm. Agora, a única que tem alteração da sensibilidade é a hanseníase. Além dessas manchas, tem outra, quando a doença vai retardando o diagnóstico, ela vai evoluir ou para umas placas que parecem uma entinja, uma tinha, ou para caroços, ou pápulas, ou edema, o nariz vai ficando obstruído. Aí começa, né, a depender inclusive da imunidade, da resistência de cada um, a hanseníase vai caminhar para um polo mais simples ou um polo mais grave, ou até uma forma mais intermediária. E tem cura, professora? E tem cura, tem tratamento desde 1940 e a partir de 1991 foi instituído no Brasil um tratamento encurtado, né, e que cura em 100%. Ai, que fantástico. Na unidade básica de saúde, certo? O que está faltando é que a academia trabalhe mais, né, essa questão, para que os profissionais sejam mais sensíveis, mais capacitados nas várias áreas, certo? E que a população seja informada. E quem tiver desconfiada aí que de repente alguém da família ou ela mesma tem a hanseníase, onde é que ela pode procurar aqui no estado de Alagoas ou mais especificamente aqui em Maceió? Então, assim, o Ministério da Saúde instituiu o diagnóstico e tratamento da hanseníase em toda a unidade básica de saúde desse país. Mas na prática, nem todas as unidades básicas fazem diagnóstico e tratamento. Então, nós temos aqui em Maceió a referência no ambulatório do Hospital Universitário, temos no segundo centro de saúde, e em cada distrito sanitário de Maceió tem uma unidade de referência. E algumas unidades básicas estão aos poucos assumindo, mas precisava que 100% das unidades básicas assumissem, porque desde o ano 2000 que está instituído como um dos eixos da atenção básica pelo Ministério da Saúde, para que todos os profissionais lembrem que a hanseníase no Brasil é um sério problema de saúde pública, que o Brasil responde pelo segundo lugar no mundo em número de casos, no ranking mundial. Então, a medalha que não nos interessa. A medalha de prata é totalmente desconsiderada. Então,
ela é negligenciada, é uma doença que atinge quase que 90% as classes menos favorecidas, né? É uma doença realmente que tem um cenário social, certo? E que existe um movimento chamado Movimento de Reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, que é o MORHAN, que é o movimento social, que tem em todos os estados do Brasil, a sede no Rio, e que aqui em Alagoas nós representamos um pré-núcleo do MORHAN, que é para lutar contra o preconceito. A gente está do lado do ponto de emblema, que a gente precisa apoiar, né, esses portadores e exportadores de hanseníase, que são muito sofridos. Eu nada melhor do que a informação para poder se prevenir e também ajudar o outro, né? Ao tratamento e à cura, né, professora? Então, em Alagoas, notifica por ano em torno de 400, 500, 600 casos, mas se a gente for ver, né, nos 10 anos, a gente tem mais de 8 mil pacientes em Alagoas, que a grande maioria curados, mas muitos têm sequelas, que essas sequelas precisam ser trabalhadas. Então, a gente agradece aí a sua participação. Aliás, a entrevista, né, vai ser um programa gigante agora, mas eu agradeço, professora. Eu que agradeço esse espaço. Então, muito vamos obrigada. informar aí o pessoal, né, os internautas, tá bom? Obrigada, Em professora. nome dos pacientes, eu agradeço esse espaço. Pronto, tá ok. Obrigada e até a próxima. Até a Beijo, próxima. pessoal, se informem.